Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura empreendedora. Ao nosso lado direito, Patrícia Atui, que palestrante, coach e um currículo extenso, que depois eu vou passar uma pequena parte para vocês, já fez a cabeça de muitos empresários, de muitas empresas, e que já milita há muitos e muitos anos, e uma pessoa que eu tenho o prazer de conhecer há muito tempo, por isso o meu pleno respeito. Antes de passar primeiro para ela, eu quero deixar um convite para vocês. Semana passada, um amigo inaugurou uma casa, um pub, P-U-B, pub, que tem por finalidade um belíssimo happy hour, comidinhas diferentes, um ambiente super aconchegante, mas infelizmente só para vocês aqui de São Paulo. Fica na Alameda Lorena, 2119. Aliás, o espaço chama-se Lorena 2119. Olha, é fantástico, um lugar que eu recomendo, um ambiente seleto, que dentro de, acho que de alguns dias vai ter também música ambiente, música ao vivo, melhor dizendo. Vale a pena. Alameda Lorena 2119, nos Jardins aqui em São Paulo. Patrícia Tui, renomada e, aliás, muito requisitada palestrante internacional, Brasil, exterior, blá, 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 coach empresarial, individual e ontológico. Da vez anterior, ela nos explicou o que era ontológico, mas eu vou pedir para ela explicar novamente, porque muitos de vocês não assistiram à primeira. Graduada em Ciências Econômicas pela Mackenzie, pós-graduada em Finanças no Instituto de Pesquisa e Ensino de São Paulo, e abrilhanta com sua participação e organização a obra recém-lançada Empreendedores de Sucesso, vencendo desafios através de Business Coaching, pela editora Nelpa. É isso aí. Eu não vou ler o currículo todo, porque o currículo dessa menina, apesar de muito jovem, tem um currículo extenso. Você é palestrante, coach e um monte de coisa que você faz e fez, né, diga-se de passagem. Sim. Como é que você consegue, tão jovem, tá fora da nossa pauta isso, tão jovem assim, concatenar tantas atividades, porque foi difícil, primeiro difícil para você vir aqui, nós marcamos com uma certa antecedência. Até o livro nem estava editado, nós já estávamos programando. Como é que você consegue? Você é mãe e tal, e consegue arregimentar tudo isso aí? Ralph, primeiramente eu quero agradecer, né, o seu convite. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado. Pretendo estar no próximo ano também, se assim você me permitir. Já tem mais um no forno, Já estou né? escrevendo o terceiro livro. Já. Puxa, E esse vai vir com um tema assim bem diferenciado. eu prometo a vocês que eu não sabia disso, acabei de saber. Então, são vários papéis mesmo que eu acabo assumindo, né? Como coach, como dona do meu negócio, como gestora de equipes, como pai e mãe, né, dos meus filhos. Sorte deles. Sorte deles. Então, o segredo é você delegar, você ter pessoas parceiras, pessoas de confiança, e aí criar um time que possa dar esse suporte para eu poder estar aqui, estar nos eventos, fazendo palestras, viajando e tudo mais. Você falou uma palavra que eu gosto muito e é uma atividade, uma atitude, melhor dizendo, muito difícil de se materializar. A delegação. Porque quando você delega, é como se for uma procuração. Você vai lá e faz para mim. Ou seja, você tem que ter confiança absoluta na pessoa e no teu taco. Quando uma pessoa delega, no caso, você é coach, você atende empresários e empresas. Você ensina o cara a ser um delegador? Não sei se existe esse termo, veio agora. Alguém que delega para alguém, porque você tem que ensinar essa pessoa para fazer o que você faz, ou aquilo que você quer que faça. Se você não ensina bem,
não tem um bom representante. E é difícil, eu sei porque já passei por muitas dessas daí. Como é que você manipula, no bom sentido, esse assunto? Na verdade, esse tema delegação é um dos maiores desafios dos empresários. É o que eu acho. Né? Saindo um pouco da minha equipe, mas indo para o meu trabalho, a minha entrega como coach empresarial. Geralmente, quando eu entro numa empresa, que o empresário, né, qual que é a dor que ele tem? Ele não tem tempo, né, ele quer mais tempo, mais qualidade de vida, ele quer mais dinheiro e ele quer uma equipe produtiva. Só que ao mesmo tempo que ele quer isso, ele precisa delegar. Mas também, geralmente, o dono da pequena e média empresa, ele tem um pensamento, uma crença de que ninguém faz melhor que ele. Ou sem ele não se faz nada. Exatamente. Uhum. É o olho do dono que engorda o gado. Eu não falei para não te atrapalhar, é isso aí. Primeira coisa que me veio à mente. Existe esse jargão ainda hoje? Ah, sim, sim. Porque isso eu ouço desde criança, já vai tempo. Pois é. Ainda isso? Existe, Nossa, existe. que horror. Então, na verdade, é uma crença, né, que limita o empresário, que, não, então eu não vou delegar porque eu tenho que estar olhando. Então a gente leva para eles um conteúdo, um ensinamento de que você pode delegar. Você primeiro precisa contratar a pessoa certa, precisa colocar no lugar certo, precisa passar as atividades de forma que a pessoa que está sendo liderada compreenda o que tem que fazer e, mais do que isso, acompanhar, fazer a gestão do que está sendo feito, quais são as entregas. E fazer é um processo de alinhamento constante, né? Porque eu tenho uma forma de fazer, eu espero um determinado resultado. Eu tenho que passar isso para o meu colaborador. Eu quero que você me entregue desta forma, nesse prazo, tudo bem para você? E aí se negociam os prazos. E mais, avalia a performance dessas equipes através de indicadores de desempenho. Então você cria uma dinâmica na empresa em que você, através da medição de resultados, produtividade, eficiência, entrega, você vai entender qual é a performance da tua equipe. Não, e é bom, e nesse caso, não sei se todas as empresas se amoldam ao que você acaba de dizer. Não deve ser fácil. Particularmente um marinheiro de primeira viagem, um cara que começou a empresa do nada, sozinho, foi amealhando um certo resultado, vai ampliando, 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 de repente o cara se vê com 20 empregados. E agora, o que eu faço? Cresci. Acho que deve ser uma pergunta costumeira. Cresci, e agora? Como é que eu vou carregar esse caminhão para frente? Isso. Deve ser por aí. Deve ser um pensamento até meio atroz, porque o cara deve perder noites e noites e noites e noites, se imaginando como é que eu vou para Santos e vou deixar meu pessoal trabalhando sozinho, será que eles vão fazer, será que eles não vão fazer? Por isso que eu imaginei que uma das tuas atividades fosse essa, ou seja, pegar o rebanho e falar, ó, pessoal, a partir de agora, todo mundo vai ser medido, mas num bom sentido. E quando você fala isso para o pessoal, todo mundo já, nossa, lá vem. Vou perder o emprego, eu vou ter muito mais trabalho e tal. Então, um outro lance de consciência é, ao contrário, vai melhorar para todo mundo, sem que isso gere ou cheire manipulação. Essa conscientização, né, esse trabalho de desenvolvimento nas empresas, ele começa com um pilar. Qual é esse pilar? É o dono ter claramente para ele também passar para a equipe dele, qual é o propósito dele no negócio. Uma coisa é as pessoas fazerem as tarefas, as obrigações por fazer. Outra coisa é as pessoas fazerem as atividades que vão levar a algum lugar, que vão levar a empresa para algum lugar. Então, o dono ele tem que comunicar isso para a equipe. Olha, nós aqui na nossa empresa queremos ser os melhores da região sul de São Paulo, por exemplo. Nós queremos ser únicos no nosso tipo de negócio. Nós queremos viver mais de 100 anos. É isso que eu quero na minha empresa para as minhas próximas gerações.
Perfeito. Então, a partir disso, todo mundo começa a olhar para um lugar. Todas as atividades que eles vão fazendo no dia a dia estão pautadas com objetivos, com metas, e aí todo mundo navega para o mesmo destino. E a maioria das empresas não tem isso. Já ouvi um empresário falar, esse negócio de visão, eu estou falando de visão, missão, valores, que são os comportamentos das pessoas. Você vai contratar uma pessoa, ah, nossa, que currículo maravilhoso, tá, mas você vai conhecer a pessoa no dia a dia na empresa. Ah, peraí, mas essa pessoa é meio bicuda, mas essa pessoa não trabalha em equipe, mas essa pessoa, enfim, uma série de comportamentos, né? No momento em que você contrata a pessoa e você faz um alinhamento, olha, nesta empresa nós vamos para esse lado, a tua responsabilidade nisso, a tua missão enquanto funcionário é essa, e aqui nós praticamos esses valores. Tudo bem para você? Essa mesma empresa que você gostaria de trabalhar? Então, perfeito, está contratado. Né? Seria o final ali da entrevista. Parece fácil você falando assim, mas não é não, né? Não, não é. Porque é Do algo jeito que... Desculpe, só para dizer, a maneira serena como você está falando e leva a uma concreta cientificação, você deixa claro que isso é o correto. A maneira como você expõe, tranquilidade, a serenidade, tudo bem. Mas eu fico imaginando no dia a dia. Não dá para ficar imaginando isso, né? Porque cada empresa tem um dono diferente. A missão, se você, como eu perguntei para algumas pessoas, alguns amigos, qual é a tua missão, qual é a tua visão de mercado? A minha visão de mercado é faturar. Eu preciso faturar. Eu quero grana. Eu acho válido isso. Só que isso é efêmero, dura um pouco de tempo. Se você, como você falou, se não tiver um pilar forte, que é o próprio dono da empresa, e que ele não tenha reais valores, pode se esfumaçar de um momento para outro. Com certeza. Aí, se esse trabalho não é feito, até no início, ele começa a reclamar da equipe. Nossa, mas fulano fez isso. Por quê? Onde está aquele alinhamento dos valores que deveriam ser passados para o funcionário? Por coincidência, essa semana eu estou fazendo 3 alinhamentos dessa forma, como eu expliquei, em empresas. E aí teve uma delas que me deu um insight, né? Eu estava lá fazendo um alinhamento e aí eu olhando para as pessoas, bem dentro do olho, pô, será que essa pessoa está entendendo? Será que eu estou conseguindo inserir isso, né, na veia da pessoa? E aí eu falei para eles, eu puxei assim, olha, a gente tem que colocar assim na veia. Aí me deu um clique, eu falei assim, nossa, eu vou comprar um êmbolo, uma seringa. Uma seringa, que aí eu vou vir na veia do indivíduo para a pessoa entender o que eu estou falando e dar uma espetada lá, sabe? Porque aí você já mexe com todos os sentidos, aí né? o cara vai falar, olha, na veia, né, eu prefiro cheirar mesmo. De repente pega um espírito de porco como eu, assim. Não, você está certo, desculpe. Vamos lá. Não, e aí como é que ficou? Para movimentar, mas o cara porque... se mancou, Aí já, né? A impressão que deu é que o cara estava lá fazendo cara de paisagem para você. Tipo, isso aí não assim, é comigo, né? Te olhando, mas pensando já em alguma outra coisa. Aí, né, palestra, é tudo assim, né? Você já vai ver... Mas aí depois você tem tem um método de aferimento, ou seja, aferimento, aferição, Sim, sei sim. lá. Você chega para um determinado grupo e fala, olha, é isso aqui, a batida é essa. E o dono da empresa, ou o diretor, dá o aval àquilo que você vai falar, até porque você não vai falar sem antes falar com ele. Então ele dá o aval. Então a presença dele ali é isso mesmo, tá? Alguém entendeu? Não, não, ok, tá ok. Deve ter um método de avaliação disso aí. Olha, um pouquinho antes, o ideal, fantástico, é construir tudo isso junto com a equipe. O que você acha? Ah, tá. Porque a gente envolve a equipe, eles participam e opinam. Não, isso aqui faz sentido, isso aqui para o nosso negócio é assim que tem que funcionar mesmo, você tem toda a razão. Então,
cria ali uma discussão, um brainstorm, e aí todo mundo começa, nossa, é isso mesmo. Então todo mundo participou e E aí colaborou. é o lance do você mostra para o cara que ele pertence ao time. Uhum, É o lance do pertencimento, é. que é muito importante. O salário é importante, a promoção é importante, mas você sentir-se parte integrante e importante de um time, eu acho Sim. que isso não há dinheiro que pague, não? Você sabe, Ralph, que né, eu tenho uma unidade de uma empresa, a Action Coach, né, uma empresa Aliás, internacional. Action Coach é empresa ou é um método? Action Coach é uma empresa multinacional. Ela Tá. está presente em mais de 70 países. E eu tenho uma unidade E dela aqui você em os São Paulo. representa aqui, Isso. Tem outros coaches que já é também. um excelente cabedal, hein? Diga-se de É. passagem. E veja que interessante. Nós da Action Coach, nós temos 14 valores, 14 princípios de cultura. Lá no site tem. Aliás, um dos motivos que eu entrei para a Action Coach foram estes valores. Eles me encantaram. Nossa, essa é a conduta dessa empresa. 14 valores, 14 14 valores. tópicos de valores. Exatamente. Lá no site está lá o valor, a ética, enfim, uma série de valores e a explicação do que é. Eu uso com todos os meus Legal. clientes como modelo, para que eles possam se inspirar para criar o deles. Aí o que acontece? Eu respondo diretamente para o México, né? Eu faço parte da América Latina. Então, às vezes nós estamos em convenções, né? Quer seja lá fora ou aqui no Brasil. Aliás, o ano que vem vai ser aqui no Brasil, acho que pela primeira vez. E nós estamos assim, os coaches discutindo, falando sobre algum assunto. E às vezes alguém fala alguma coisa, mas espera aí. Um coach lá da Argentina fala com outro do Brasil e o outro mexicano e assim por diante. Mas essa pauta que você está propondo não tem a ver com os nossos valores, percebe? Eu estou falando de uma instituição, de uma organização mundial, pessoas de vários países pautados no pilar único da Action Coach. Então, esse conceito, nós como coaches, levamos para as empresas que a gente trabalha, porque com a gente dá certo. Se dá certo para você, como está dando, diga-se de passagem, né? É se falar em coaching, quanto tempo faz que você está na estrada, afinal? 7 anos de 7 anos, coaching, né? E só da Action Coach, só da Action. beleza. Você tem um lance lá, que eu me lembro que eu até falei no começo, o que é? Reproduza para nós, o que é o coach ontológico? Ontológico. Ontologia é uma parte da filosofia que trabalha a essência do ser humano. Por que eu fui buscar essa escola? Eu fiz coaching executivo, o ontológico e o empresarial. A minha formação, eu sou economista, então era muito número, né? Muito chicote na mão, essas coisas. Aí eu resolvi, até conto essa parte aí no livro, né? Eu resolvi mudar a estação. Aí, em determinado momento, eu saí da empresa que eu trabalhei por muitos anos e lá eu tive uma rica experiência em lidar com pessoas. Deixa eu te falar, você não acordou, hoje eu vou falar com o pessoal da Action Coach, não, você tinha uma bagagem, tinha a Sim, base sim. empresarial, ou seja, você sabe onde está eventual defeito, onde está eventual acerto, a pessoa certa, você já sabia disso. Isso, já Você já tinha uma lidava com bagagem, já tinha equipes. costas na parede, já há muito tempo. Né? Eu vinha da área financeira e eu assumi a área de RH de uma empresa. Nesse momento em que eu assumi a área de RH, eu saí dos números e fui lidar com pessoas. E aí eu comecei a perceber assim que algumas pessoas vinham falar comigo, pessoas de outros departamentos, enfim, poxa, Patrícia, me dá uma dica disso, daquilo, e eu acabei sendo uma mentora, por acaso, dessas pessoas, por ajudá-los. Aí eu comecei a identificar que a gente tinha uma oportunidade de desenvolvimento nas demais diretorias da empresa, com relação à gestão das equipes. Aí eu contratei uma coach na época, isso tem uns 9 anos por aí. E aí essa coach veio, começou a fazer um trabalho, aí eu comecei a entender esse universo de coach. Aí eu falei, opa, né, já comecei a pesquisar e encontrei a Action Coach. Aí
Aí fiz a minha transição de Jogou carreira. açúcar no mamão. E aí... E você teve sorte, né? Porque, desculpe o corpo presente aqui, porque o que eu vejo de pessoas que se dizem, e virou moda agora, né? Todo mundo é coach. O cara perde o emprego, vai ser coach, né? E não é o teu caso, felizmente. Você quis isso, você não foi jogada para isso. Você quis, você foi, batalhou e tal, e achou a tal de Action Coach. Desculpa, a tal de Action Coach não foi um demérito, mas que é um sistema vencedor, como você mesmo disse. Mas é difícil a gente fazer a separação do joio do trigo nesta área, porque tem muito. Então, você teve, com aspas ou sem aspas, sorte de encontrar a pessoa certa que soube te encaminhar. Como muitos terão a sorte de ficar sob a tua égide, porque você realmente é muito valorosa. Obrigada. É verdade. Escuta, filho, vamos falar do livro, afinal? Tipo, fala, você fala muito. O pessoal, se desculpem aqui a informalidade, a brincadeira, mas é que nós nos conhecemos já há algum tempo. Por isso, quando eu falo que ela é uma pessoa valorosa, não é protocolar, não é daqui para fora, é realmente um sentimento de alguém que conhece e conhece muito e te respeita bastante. Vamos falar do livro Empreendedores de Sucesso Vencendo Desafios através do Business Coaching. O que nós encontramos? O que o coitado do Specknotter vai encontrar no teu livro? Quando eu tive a ideia de fazer esse livro, né, de escrever o livro, falei, nossa, eu já trabalhei com mais de 500 empresas. 500 empresas? E você fala isso assim num tom tão... 500 empresários e equipes nossa e tudo senhora. mais, né? E aí, por que eu trabalhei com tantas empresas? Que eu formei muitos grupos. Quando eu entrei na Action, eu vi aquele caminhão de informação. Gestão de pessoas, finanças, marketing, vendas, tudo. Multitarefa. O cara tem que ser multitarefa. O dono da empresa tem que saber tudo isso, né? Tem que empresa saber. pequena, com certeza. Né? Então, eu tinha que saber. Porque se eu ia ensinar o dono, eu tinha que saber. Claro. Não tem lógica. Aí fez primeiro cliente, segundo cliente, e eu falei, nossa, sempre precisando mais. Eu falei, quer saber? Eu vou ensinar esse método da Action. Então, a Action, um dos programas, é o programa de coaching grupo. E aí eu comecei a lançar programas de grupo, que são várias empresas participando como se fosse um MBA. Né? Um treinamento de gestão empresarial. E aí eu comecei a conhecer mais o conteúdo e a ensinar para esses empresários. Eu comecei a formar 18 grupos. Eu tenho até hoje de formação. E aí eu comecei a ver tantas histórias, sabe, Ralph? Pessoas que vieram do nada, que montaram seu negócio, outros que herdaram, outros que perderam não sei quantas vezes. Porque nos grupos a gente tem esse diálogo, tem essa abertura de compartilhar as experiências. Vira quase uma psicoterapia de grupo ali. Então, aí um fala, e isso é interessante porque às vezes o dono ele tá ali tão, nossa, eu tenho esse problema, e aí o colega tá falando a mesma coisa, poxa, mas você fez isso na tua empresa, eu também vou fazer na minha, então cria uma sinergia assim, que completa o ambiente, né? Aí eu falei, nossa, eu vou escrever a história desse pessoal. Eu falei, quer saber? Eu não vou escrever sozinha não, eu vou trazer eles para o livro. Muito bacana. E aí nasceu o livro. Então, esse livro esse livro, né? Então, você tem outras obras, né? Eu tenho o primeiro, que foi em 2016, que também fala de empreendedorismo. E esse eu venho como a mentora desse livro. Eu faço a introdução dessas pessoas, né, desses coautores. Eles estão trazendo histórias reais, né, desde quando montaram suas empresas. Isso é um ensinamento fantástico. Sim, você aprender com a experiência dos outros, né? Então, o que deu certo, o que não deu certo, quais foram as ferramentas que eles aprenderam nos programas, que eles aplicaram e que tiveram bons resultados, né? Ou que não tiveram resultados. Isso que eu ia te perguntar, existe caso que você batalhou e não teve jeito? Olha, Se existem... o cara chegou, implementou o sistema e tal, e
alguma coisa desandou no meio do caminho e o bolo não cresceu. Olha, Deu isso? existe assim a descontinuidade, Tá. né? Mudanças de rotas. Quando foi em 2016, meados de 2017, nós enfrentamos, assim, eu acho que foi o auge da crise, sabe? E eu notei isso nos grupos. Então foi nesta época que eu tive situações de empresas que estavam dentro do grupo, Patrícia, eu não vou poder mais vir. Por quê? Porque eu tive que demitir a empresa inteira e eu fui para o balcão. Aí o outro, Patrícia, eu estou em depressão. Está o quê? Em depressão. Depressão? Foram uns 2 ou 3. Nossa, que triste, hein? Né? Então eu não consigo, porque o programa de coaching em grupo, o individual eu vou para a empresa, né? Aí trabalho desenvolvimento junto com o empresário, corpo a corpo. O em grupo é um processo de conhecimento, de reeducação empresarial, que leva uns 7 meses, 6, 7 meses. Só que essas pessoas, esses exemplos, eles não aguentaram 3. Tiveram pessoas que me falaram, Patrícia, como é que eu vou comprar um programa de 7 meses se eu não sei se eu vou estar Daqui um vivo mês. daqui a um mês? Mas esse é um problema brasileiro o tempo todo, desde que eu sou também criança, que é o que eu vejo, e estamos na crise, estamos na crise. E a gente vai sobrepondo a crise, infelizmente, sem a action coach, sabe, vai na marra, literalmente, vai na marra. Nesse livro eu estou trazendo os coautores que foram empresas que tiveram destaque no programa. E foi até uma forma de incentivo de, olha pessoal, eu fazia um ranking, né, entre eles, disciplina, horário, então eu ia pontuando. O melhor do grupo vai ser convidado para participar do meu livro. Então o pessoal votava. É igual você fazer um curso de línguas, por exemplo. Não adianta você ir lá, aprender a língua, chegar em casa, ficar uma semana sem falar o inglês, enfim, você perde. Então é a mesma coisa o programa. Você vem aqui, você aprende a metodologia. Vamos falar de finanças hoje. Então você vai aplicar as finanças no seu negócio nessa semana. Na outra, a gente volta. Se não aplicar, passou o bonde. Então eles têm que se empenhar. É um lance de responsabilidade. Sim, Né? se ele quer resultados, se eles querem resultados, eles têm que fazer. E eu imagino que você deixa isso bem claro no começo, né? Sim. São 7 meses. Bom, vai ficando muito pelos caminhos ou... Não, você falou que tem 3, né? Teve 3, né? Existem percentuais como em todos os treinamentos, né? Mas o leigo, estamos quase encerrando, infelizmente. E eu espero que você volte o mais rápido possível. O leigo, o speakinauta que tem muitos eu conheço, tem pequenos negócios e tal. Às vezes no caso da Carla Seles, por exemplo, que tem ela, o marido e mais umas 2 pessoas, é um pequeno negócio. Mas se mal os conheço, e ao caso dela e mais uns 4, 5 que eu tenho vivência, gostariam de ter uma certa organização voltada para um mercado maior, melhor, e que pudesse ter um pouquinho de êxito, mais êxito que já tem, porque só o fato de sobreviver no nosso país já é um grande êxito. Infelizmente. Né? O speakinauta comerciante ou pequeno industrial vai encontrar o quê? Quais são as ferramentas? Rapidinho, que agora é 2 minutinhos só. Na minha parte, eu levo ferramentas de gestão de pessoas, finanças, importantíssimo, mudança do modelo mental, sair da caixa. Né? E mas todos os temas, falo de marketing, falo de vendas, falo de avaliação, de medição. Então ele vai encontrar o conteúdo que eu estou levando da Action Coach e mais a experiência dos coautores. Que eles vão falar, olha, fiz isso, deu certo, eu implementei um DRE, consegui reduzir os meus custos em tantos %, né? Existem todos esses contextos. Você não acha... Desculpe. Claro. É que já está mesmo, a Luciana já está assim, corta, tá. É uma loucura isso. Ela é minha algoz. Mas me fala uma coisa, você não acha que esse lance de mudar a mentalidade também envolve uma certa cultura anterior? Porque se o cara é meio capatosta, como se diz em italiano, cabeça dura,
Você pode falar o que for, é aquela história, não, o negócio é meu há 20 anos, eu não vou mudar, está dando certo até agora, não tem por que mudar. É difícil você inserir essa ideia, essa ciência de alteração, de tipologia de ação. É muito difícil você fazer isso. A questão é a seguinte, eu já sei. Não, mas eu já sei, aí cruza os braços, eu já sei. Então vamos O que entender. essa menina vai falar para mim? Por que você me contratou? Você quer os mesmos resultados ou você quer outros Não, resultados? eu acho que se o cara te chama, ele já está com a cabeça voltada para alguma alteração. Alguém indicou você? Então ele tem que fazer coisas diferentes. Ele tem que sair da zona de conforto dele. Então às vezes tem sessão que é só crueldade. Quero estar chorando, e 4 chorando. Porque ele vai lá para ouvir, não, eu passar a mão na cabeça? Não, eu tô ali para cutucar, para doer, né? Lembra da seringa? Eu vou pegar um lápis, eu enfio assim, porque ele quer o resultado, mas as crenças, as limitações seguram ele porque algo deu errado lá atrás. Tem alguma quebra. E eu, como coach, eu tenho que ir lá. Ali. Eu vou lá para trás, no passado dele, começa assim o programa. O que você fez? Por que você abriu esse negócio? O que deu certo? O que não deu certo? Ah, mas aconteceu tal coisa. Então eu já tenho uma informação que essa informação pode estar bloqueando ele. E marca ele até hoje. Exato. Então é o meu trabalho fazer essa limpeza com ele. Vamos tirar isso da frente para a gente abrir o caminho para você alcançar aquilo que você está me pedindo. Eu tenho tanta pergunta para te fazer, menina, mas infelizmente o tempo já era. Mas em contrapartida, você me deu o livro, morro de inveja, tem aqui, olha, Empreendedores do Sucesso. Aqui é o grupo? Essa foto é do grupo ou é uma foto aleatória? Não ia conseguir tirar foto do foto aleatória? Não, porque está tudo muito bem bonitinho. São parecidos. Então, As fotos estão aí dentro. Olha aqui, posso falar o nome desse aqui? Pode. Janderson Sullivan. Esse homem aqui é um empresário, não sei se pequeno ou médio ou grande, sei lá, que submeteu-se ao teu comando. Sim. Sem nenhuma modéstia, é isso mesmo. Esse daí foi um dos ícones. Olha, Janderson, me perdoe, eu abri aqui, um ícone. Ele fez tudo, toda a lição de casa. Olha, participou que legal. Ele, mas os 2 sócios num programa e depois no próximo programa ele colocou um funcionário da equipe dele. Ele ganhou o programa num grupo e o funcionário dele ganhou o programa no outro grupo. Nossa, poxa vida, mas é incrível, hein? A coincidência, eu abri, o cara estava lá. Que bacana. Bom, menina, infelizmente nós temos que interromper. Obrigado pelo livro, gostei muito, vou debulhá-lo devidamente. E você tem uma longa trajetória agora, até o final do ano, de palestras aí. Isso. Que eu vi que você trouxe aí. A minha colinha. 2 segundos. Eu vou fazer o relançamento desse livro através de palestras. Então, toda essa nossa conversa, eu vou levar para uma palestra. Perfeito. Dia 13 de setembro, estarei na AESU, Associação dos Empresários da Zona Sul, em Interlagos, que você conhece bem. Olha, Interlagos. Interlagos é a Zona Sul de São Paulo. Isso, obrigada. Dia 3 de outubro... Espera lá, mas as pessoas, desculpe te interromper, sim. As pessoas que vão ouvir e eventualmente queiram participar, entram no teu site? Isso, meu site, também o e-mail. Está tudo na tela. Está tudo na tela. Perfeito. Dia 3 de outubro, eu estarei na Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sul, em Santo Amaro, também fazendo o relançamento do livro. É um lugar muito bonito, por sinal. Aliás, eu sou muito grata e eu trago eles aqui no livro também, porque os grupos que eu formei foram nessas casas. A ESU, Associação Comercial, então eu tenho muita gratidão por eles. E outros parceiros. Então, dia 3/10, Associação Comercial Distrital Sul. Dia 16/10, na Associação Comercial de São Paulo, Centro. Lá na Rua Boa Vista? A Associação Comercial deve ser na Rua Boa Vista. Tem uma na Boa Vista e a outra fica na... Ai, meu Deus. Olha, quem estiver interessado... Rua da Glória? Não sei se é Rua da Glória. Eu conheço só as duas são lá no centro. O dia que eu fui lá, eu errei também. Então, e para fechar, dia 19/10, eu vou falar outro tema. Papo de mulher para mulher.
Opa! Porque mês de outubro, outubro rosa, nós vamos fazer uma rodada de Só de negócios, mulher. só de Clube da mulheres, Luluzinha. e eu vou falar sobre papo de mulher para mulher. Mas mulher empresária? Mulher Geralmente são empresária. empresários, porque são da associação da ESUL. Ah, tá. Perfeito. Bom, menina, puxa vida, você é realmente encantadora. Fazia tempo que nós não nos víamos, né? Pois é. Foi um prazer muito grande te receber, te rever. E eu quero que, sinceramente, que todas as forças benfazejas do universo te mantenham assim, forte, para frente e empreendedora. E que você possa disseminar todos esses teus conhecimentos para todos aqueles que queiram se engrandecer e se empreender melhor. Obrigado por ter vindo. Muito sucesso para você, mesmo, de todo o coração. Eu que agradeço, Ralf, o seu convite, a sua equipe, a receptividade, tudo fantástico. Todo mundo gostou. Show como sempre. Pessoal, nós conversamos com a Patrícia Tui, que lançou este livro maravilhoso, que conta ali todas as suas glórias, virtudes e também a dos seus comandados para a sorte deles. Antes de terminar, pessoal da técnica, o Verão, a Luciana, a Betânia, o Márcio, gente boa, que permite que nós permeemos aí todas as maquinetas infernais que vocês possuem e que podem nos ver. Maria Estela Guedes, sempre nossa força no universo lusófono, que nos abre todas as portas e janelas desse universo maravilhoso através do seu site www.v.com, que nos dá uma audiência bastante grande e, acima de tudo, que é o que a gente vem buscando nesses 12 anos de trajetória, uma audiência muito gabaritada que possam assistir devidamente a esta moça e extrair bons conhecimentos e boas práticas também. Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia, audiência, principalmente em me ouvir a paciência. Até a próxima. Tchau, tchau.